nasce do amor e nos conduz à paz do sem né? No entanto, é preciso, antes de analisarmos para além de nós as nossas dificuldades, as possíveis causas e condições de nossas dores e sofrimentos, por fazermos uma imersão interior. Inclusive, parar para ouvir a voz do nosso ego. Se esse ego lindo, maravilhoso, está nos impulsionando aos conflitos, aos sofrimentos. Digo-vos com o coração aberto, porque eu, em alguns momentos, também tenho essa dificuldade de fazer uma autoanálise e de compreender que determinados pensamentos, sentimentos, são de origem no meu próprio ego e não em outros egos. Todo processo evolutivo, todo processo de restauração da paz interior, da alegria de viver, deve começar, indubitavelmente, pela análise do teu ego. Analisa-o. Tenha a coragem moral, inclusive a fé inabalável no Cristo, ele vivo. Deixa esse ego conversar contigo. Ouça a voz desse ego. Se vozes vierem lá do teu íntimo, te estimulando as paixões humanas, significa dizer que você precisa ater-se a um autocuidado mais intenso. E ter um pouco mais de carinho com esse ego e educá-lo, doutriná-lo, para que ele se harmonize com o seu self. Joana de Ângeles, nesse texto, também traz uma chave importantíssima para compreender a origem dos conflitos humanos. Não raramente não está na atual existência. Tão somente. O ego, ele é esse baú que armazena nossas lembranças de vidas passadas. E, naturalmente, traz toda a carga de comportamentos não iluminativos, de emoções desalinhadas, de sentimentos não fundamentados na ética do Evangelho de Jesus. Então, quando nós psicoeducamos o nosso ego, entramos também no processo de educar a nossa própria ancestralidade, a nossa carga energética de vidas passadas. Então, se na atual existência você realiza um processo de lapidação, por exemplo, do seu sentimento de irritabilidade constante, desalinhada, desproporcional aos contextos de vida social, familiar e profissional, você muitas vezes está educando um ego ancestral de um rei, de um nobre, de um grande empresário, de um grande intelectual, que apesar de toda a genialidade para alguns aspectos das atividades humanas, do ponto de vista moral, não tinha uma vida iluminativa. Então, se você, por exemplo, cuida dos teus impulsos de agressividade, não permitindo-te ceder à violência, muitas vezes você está educando um ego ancestral de um guerreiro desumano, monstruoso, que não guerreava tão somente para proteger os seus numa situação de risco iminente, mas que muitas vezes era causador de destruição, de dores, de lapidações de vidas, de formas totalmente desnecessárias.
Porque uma coisa é fazer uma defesa da própria vida e da vida dos seus. Outra coisa é invadir um povo, um território alheio, uma propriedade alheia, uma civilização, na intenção de dominar, de subjugar, de explorar. Como, por exemplo, são fatos ocorridos tanto no passado da história humana quanto também no presente.